Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês passo a passo como fazer esse lindo relâmpago McQueen de feltro. Olha que lindeza! Para saber como é que faz, é só assistir o vídeo. Então, gente, a primeira coisa que tem que fazer é recortar o que está indicado no molde, né? Recorta o molde, depois recorta o feltro, o que está sendo indicado lá para recortar no feltro, na cor certinha, o que é para recortar no papelão ou no papel cartão. Essas partes pequenininhas é bom, né, fazer no termocolante para ficar mais fácil de cortar, né, e de montar depois. Então essa é a primeira parte e a gente vai começar a montar agora. Então, essas partes pequenininhas, elas são montadas sendo coladas no feltro preto. Só a boquinha que é feita no feltro vinho. Mas a gente monta elas colando no feltro preto e recortando em volta. Tá? Eu vou mostrar aqui alguns, depois eu vou fazer o resto rapidinho para não enrolar o vídeo. Por exemplo, o farolzinho, né? A gente cola, ou pode passar o ferro, né? Já que tá com termocolante, mas eu vou colar aqui que fica mais fácil para mostrar para vocês. Então, a gente vai colar. Vou mostrar um aqui para vocês e vou fazer o resto depois mostrar pronto para vocês verem como é que é. Ó, montou, né? O farolzinho. Aí, a gente vai recortar em volta, deixando uma margenzinha para dar um efeito ali de contorno, entendeu? E vai ficar fácil para depois colocar no carrinho, né? Aí ficou o farolzinho assim montado, que aí depois é só colar lá no carrinho. E vai fazer isso com todas essas peças. No caso, a parte de trás do carro, do vidro de trás, a montagem ela é contínua, né? Vai pegar todas essas partes, juntar, deixando um espacinho entre esses os vidros, né? Vai colar assim tudo junto e vai recortar aqui em volta. Esse aqui é o único que deixa um espacinho sendo no preto. E a boquinha, vocês vão fazer a mesma coisa, só que no feltro vinho. Né? Vai colar a boquinha aqui e vai recortar em volta. Só que a boquinha não precisa deixar uma margem em volta dela aqui, por cima dos dentes. Pode recortar certinho. Eu vou fazer aqui rapidinho pra vocês e mostrar como é que fica pronto. Olha só, gente, depois de tudo coladinho no feltro preto, né? Corta em volta, deixa uma margenzinha, ó, pra dar aquele efeito de contorno. E os olhinhos, eu já posicionei aqui no lugar. E a boquinha, ó, como eu falei, eu recortei bem em volta aqui dos dentes, sem deixar margem. Esse aqui não precisa deixar margem, só esses outros. Bom, pra fazer os pneus, é o seguinte. A gente tem essas partes recortadas no papelão, no papel cartão, né? A gente vai pegar o feltro preto, e vamos colar, né? Aqui com cola de silicone, a gente cola e recorta em volta, deixando uma margem para costura. E com esse aqui também, a gente vai colar, deixar uma margem para costura em volta toda aqui também. Só que aqui a gente vai deixar uma margenzinha maior, tá? Eu vou fazer aqui e já volto para mostrar como é que vai ficar. Então vai ficar assim, ó. Eu colei o papelão no feltro e recortei deixando uma margem para costura. Essa parte comprida vai deixar a margem para costura, né? Aqui em cima, aqui embaixo. E nas laterais, em um lado vai cortar rente, assim. E o outro lado vai deixar uma margem maior, porque ela não vai ser costurada, ela vai ser colada. Então é bom deixar uma parte maiorzinha. Aí fazer isso com todas. Um lado corta rente e o outro deixa uma margem grandinha. Aí vai ficar assim. E aí agora é só costurar. Vai começar aqui por essa parte que cortou rente, vai começar a costura. Costurar até dar a volta toda. Então, olha só, já costurei toda aqui a volta com ponto caseado. Chegando nesse final aqui, que a gente deixou sobrando, né? Ó, vai dar certinho pra fechar. Chegando nesse finalzinho aqui, a gente vai pegar e colar com cola de silicone. Daí a gente passar só aqui nesse meiozinho aqui, pra não pegar na parte onde vai ser costurado. E passa a cola até o final aqui, pra não ficar abrindo, sabe? Ó, aí vai colar bem rente, assim. E continua costurando até aqui. Aí vai ter que costurar por cima do que já costurou, mas não faz mal, é assim mesmo. Deixa bem retinho, né? Rente aqui. E termina de costurar aqui. Bom, terminada essa parte, né? Foi costurado aqui em cima. É só vir com a outra parte aqui. E pode começar por onde quiser, é só costurar aqui em volta. Vai ser um pouquinho mais complicado, né? Por causa dessa parte aqui, mas é só ir com calma que vai dar certo. Ah, gente, uma coisa importante que eu esqueci de falar.
Conforme for costurando, tem que ir enchendo com alguma coisa. E o que eu faço? Eu uso retalhos de feltro que sobra, eu guardo. Conforme for costurando, tem que ir colocando algum enchimento para que essa parte aqui não afunde para dentro. Então, assim, não precisa caprichar, é só alguma coisa que segure ali no caso, a tampinha aqui, conforme a gente for costurando. Então, ó, eu já tinha colocado um pouco lá antes. E aí eu coloco só mais um pouco para garantir que essa tampinha aqui não afunde, ó. Aí ela fica firminha, porque senão ela pode afundar, pode amassar. Então, conforme for costurando, coloca alguma coisa que preenche ali para não afundar. Olha só, a primeira rodinha está pronta. Aqui na junção foi costurada até o final e ficou firminho porque eu preenchi com aqueles retalhos, né? Então agora eu vou terminar de fazer as outras. Bom, as rodinhas estão prontas, né? Então a gente vai pegar esses detalhes e colar nelas, né? Primeiro vai ser colada a bolinha amarela. Pode passar a cola de silicone e colar. Depois a bolinha que é da cor vinho. Tem que deixar essa margenzinha, olha, pra dar esse efeito. E depois a bolinha vermelha, bem no meinho. Tá ok? Eu vou colar aqui tudinho e já volto. Bom, as rodinhas estão prontas, já tá tudo coladinho. Agora eu vou fazer os detalhes, os detalhezinhos da roda. Eu uso tinta de tecido para fazer os detalhes. Então, primeiro a gente precisa marcar onde vai ficar cada detalhe. Vai ter um detalhezinho no meio, né? Então, a gente marca o meio assim, pra gente não errar na hora de pintar. E são 5 bolinhas em volta nessa bolinha do meio. Então, a gente tenta fazer espalhadinho assim, de um jeito que não fique muito uma perto da outra. Marcando assim, com que elas fiquem bem distribuídas, né? E tem os detalhes dessa parte vinho. Então, a gente pode marcar fazendo assim, como se fosse uma cruz, né? Uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma no meio de cada uma dessas. Porque elas fiquem bem distribuídas, né? Então, olha só as marquinhas. Não dá pra ver muito bem no vídeo, mas aqui, ó. Tá vendo as marquinhas? E eu uso tinta de tecido pra fazer as marquinhas. Aí eu decidi que as bolinhas do meio, eu vou usar essa parte de um palito de churrasco, pra ficar umas bolinhas bem pequenininhas. E as bolinhas de fora, eu vou usar essa parte do lápis, pra ela ficar mais grossinha. Aí eu tenho uma tinta de tecido, que ela é um branco meio metalizado, tem um brilhozinho. Mas pode ser tinta branca também, mas precisa ser tinta de tecido. Vou fazer as bolinhas dessa parte aqui. Que são as bolinhas do meio do pneu. Se falhar um pouquinho, é só molhar o palitinho de novo e vir com mais... sem encostar muito, que aí a tinta fica mais, né? Vamos lá. E a bolinha do meio é preta, então vou fazer a bolinha do meio preta. Agora as bolinhas das laterais, vou usar o fundo do lápis. Como eu tenho as marcações que eu tinha feito antes, aí fica fácil de saber onde vai ser cada bolinha sem erro. Mas se falhar um pouco não tem problema, é só pegar mais tinta e vir no mesmo lugar. E aí tá pronta a rodinha. Agora eu vou fazer nas outras. E é assim que ficaram as 4 rodinhas. Agora a gente vai fazer a parte vermelha do carro. É o seguinte, a gente vai fazer primeiro as laterais. E é a mesma coisa com todas as partes do carro. A gente vai colar e recortar em volta com uma margem de costura. Lembrando que essa lateral do carro precisa colar espelhado, para na hora de montar tá do lado certinho, né? Não pode colar os dois assim, tem que colar um de um lado, outro do outro. E recorta em volta, deixando uma margem de costura. E aí vai ficar assim, ó. Já foi colado, lembrando que eu uso cola de silicone para colar o papelão no feltro e deixo uma margenzinha para costurar. Aí eu passo a cola em todo o papelão, bem espalhadinho, para ficar bem certinho. E aí vai ficar assim. Bom, gente, a parte da largura do carro também é simples, é feita da mesma maneira. Lá no arquivo tem
as indicações, né, para recortar no papel cartão. Então, depois de recortado todas as partes, é só passar cola de silicone e colar no feltro e recortar em volta, depois deixando a margem de costura. A margem é para ser deixada nos 4 lados. E não esqueça de anotar a medida atrás do papel, porque você precisa saber qual que é a medida do papel para depois pra gente montar na ordem certinha, ser costurado na ordem certinha nessa parte do carro, né? Porque cada parte encaixa certinho com as curvaturas desse molde aqui. Então, é só colar e recortar em volta. Vou fazer e já volto. Então, gente, prontinho, né? Ó, colado e deixado a margem para costura. E feito isso, vocês têm que olhar a ordem que tá lá no arquivo, né? Que é aquele de 24,3, depois o de 5, depois 14,7. E colocar eles na ordem e costurar eles na ordem. Então, e a costura vai ficar pra dentro. Lembrando que a costura vai ficar pra dentro. Então, vai ter que ser costurado assim, ó. Vai costurar aqui, para quando virar, aqui tá lisinho. Então, posicionem os recortes na ordem certinha, né? Esse aqui, no caso, aqui não vai caber no vídeo. Mas aí é assim. E costurem nesses meios aqui, na ordem que tá lá, no arquivo. Primeiro de 24,3, depois o de 5, e assim por diante. Pode ser costurado, né? Fazendo o caseado, ou pode ser costurado na máquina também. Eu vou costurar e já volto aqui para mostrar para vocês. Prontinho, gente, olha só. Eu costurei aqui por dentro, eu optei por usar a máquina de costura. Então, sempre lembrar de alinhar bem, né? Olhar aqui, assim, o nível, se tá certinho. Olhar aqui nas laterais e costurar certinho, alinhadinho. Aí, como é que fica do outro lado? Esse aqui vai, ó, ele fica bem vincado, vamos dizer assim, né? Pra fazer as curvas do carro. Então, por isso que é importante também colocar na ordem certinha, porque isso aqui vai acompanhar a curvatura do carro. Então, agora a gente vai iniciar a parte que vai juntar a lateral com essa largura do carro. Então, vocês têm que seguir uma dica muito importante, que é a seguinte. A gente vai começar a costurar nessa parte do carro aqui, vamos dizer que é o para-brisa, né, do carro. Essa parte do carro. Por quê? Porque aqui a gente consegue ver que ele é bem certinho, a gente consegue ver o início e o final dessa parte. De todo o carro, essa é a parte que a gente consegue ver melhor o início e o fim. E essa aqui é aquela parte de 5 centímetros. Então, a gente vai unir essas duas aqui primeiro, aqui. A gente vai alinhar certinho, ó. Como a gente consegue ver, ó, ele fica certinho aqui. Então, a gente começa a costurar daqui, tá? Tendo costurado isso aqui, o resto vai se encaixando certinho. Mas primeiro inicia aqui, né, juntando essa parte aqui, que aí o resto vai se encaixando na costura. Então, é só terminar de costurar. Encaixando essa parte aqui, ó, vamos colocar assim. Encaixando essa parte aqui, você pode voltar aqui e costurar essa parte aqui primeiro e depois terminar. Mas sempre lembrando que os finais vão ter que ser a última parte. Então, né, costura aqui primeiro e depois faz as outras partes, né? Mas sempre deixando a abertura do fundo por último. E aí, depois de costurar toda a lateral, né, eu vou mostrar aqui pra vocês. Porque quando chegar lá no fundo, a gente não vai costurar esse fundo, a gente vai colar, que nem a gente fez no pneu, né? Então, quando terminar aqui, a gente vai colar acho que vai sobrar um pouquinho assim, que a gente vai colar um em cima do outro. Aí eu vou costurar aqui e já mostro pra vocês. Olha só, já costurei toda essa lateral. Aí, terminando aqui, eu deixei aberto, que a gente vai finalizar depois. Aí, eu já comecei aqui, ó. Comecei a costurar aqui o caseado. Vou fazer toda a volta dele, depois aqui, e já mostro pra vocês. Então, gente, uma coisa importante. Antes de terminar de casear aqui, terminar de fechar, é bom colocar alguma coisa aqui pra preencher, pra não ficar muito mole, assim, ó. No caso, assim, amassar, né? Ficar propenso a afundar aqui. Então, o que eu costumo colocar? Tem várias opções. Pode colocar plástico bolha. Você pode colocar, pega um papel amassado, jornal amassado e coloca. Não precisa, assim, encher, para que ele fique pesado. Mas só uma maneira, assim, que ele fique mais firme um pouco. Então, sempre encher com alguma coisa. Pode ser estopa também. Colocar, assim, de um jeito que o papel não fique chacoalhando lá dentro, né? E que você veja que fique firme, que tá aguentando, né, um aperto, assim, ó. Que não faça isso que está acontecendo, ó. Então, colocar até você ver que ficou firmezinho e sem o papel tá chacoalhando lá dentro ou o que você for colocar. Olha só, já terminei de costurar toda a volta. Já coloquei o enchimento, ó, que deixa firme, ó, não tá amassando, não tá chacoalhando lá dentro. Agora a gente vai finalizar, ó, e ficou essa abertura aqui, porque a gente terminou de costurar dos lados, né? Aqui é só passar ou uma cola de silicone, ou pode ser também cola quente,
né? E cola aqui. Ele vai ficar assim mesmo, porque depois a rodinha vai vir aqui e vai ficar disfarçado aqui esse acabamento, tá? Bom, e essa parte aqui da traseira do carro, a gente vai... É bem simples, é só colar ela aqui num pedacinho de feltro vermelho. Vou fazer aqui rapidinho pra vocês verem. Corta em volta, deixando uma margem pra costura. Depois pega outro feltro, passa a cola novamente do outro lado. Cola. E refila em volta, de acordo com o que você já tinha cortado. E agora é só costurar em volta. Bom, agora a gente vai para a montagem dos detalhes do carro. Primeiro a gente faz as laterais, as janelinhas. Elas são posicionadas assim. Então, sempre deixando uma margenzinha aqui em volta. O raio. Vocês vão pegar ele nessa posição, com ele vindo para baixo. Vai pegar essa pontinha aqui e vai alinhar aqui, ó, com essa pontinha do carro. E vai colar aqui. Ele vai ficar nessa posição. É só passar a cola de silicone e colar nessa posição. O número, ele fica mais ou menos no meio dessas duas janelas, não nesse meio. Pensa nele como um todo e ela centralizada nesse meio aqui. Que é mais ou menos o meio do carro. E ele vai ser posicionado aqui. Se tiver alguma dúvida, é só pegar os dois pneus do carro e colocar aqui para ver que o número não vai estar encostando em nenhum dos pneus. Se quiser, pode colocar um pouco mais para cá, se achar que fica melhor. Só posicionar só para ver se o número não vai ficar encostando em nenhum pneu. E assim fazer dos dois lados. Bom, agora que já está pronto as laterais, né? Vamos fazer a parte de cima do carro. Primeiro a gente cola o capô do carro com cola de silicone também. Passa a cola bem certinho nas beiradinhas para não ficar nenhuma pontinha sobrando assim para cima, correr o risco de soltar. Cola bem certinho. Depois a gente vai vir com o para-brisa, né, os olhinhos do carro. Também passando cola de silicone bem certinho assim nas beiradinhas para não ficar nenhuma ponta sobrando. Depois a gente vem a parte de trás, passa a cola de silicone aqui atrás e cola aqui, ó, bem rente essa costura. Cola bem centralizado. E depois com o número menorzinho, a gente vai colar aqui em cima. Aí a posição do número tanto faz, virado pra cá ou virado pra lá. Mas ele tem que ser de ladinho, centraliza bem com cola de silicone também. Bom, agora os últimos detalhes antes de colar os pneus, né? Que a gente tem que colar aqui os faróis, né? E a boquinha. Primeiro a gente vai colar o aerofólio, né? A gente vai seguir como base essa costura que ficou aqui. Então a gente vai passar a cola quente um pouquinho abaixo dela, que ó, é bem depois da curvatura. Então a gente vai passar um risquinho de cola quente aqui, bem abaixo da costura, e colar bem centralizado, bem retinho, o aerofólio aqui. Por que ele tem que ser primeiro? Porque é baseado nele que a gente vai colar os faróis de baixo. Se colar depois dos faróis de baixo, pode ser que não sobe espaço para colar o aerofólio. É só passar a cola de silicone, eles são colados aqui, ó, logo abaixo, nessa posição. Ó. E os da frente são esses aqui, ó. Só passar a cola de silicone e posicionar um pouquinho abaixo, ó, do capô. Então, aqui e aqui. Tomar cuidado para eles ficarem bem alinhados aqui, ó. E a boquinha centralizada aqui abaixo dos faróis, ó. Então, gente, para colar os pneus, eu até mudei a câmera de posição aqui para mostrar para vocês aqui de ladinho. É o seguinte, ele precisa estar numa altura certinha, né? Para as quatro rodas ficarem certinhas, né? Para ele não ficar manco, vamos dizer assim. Então, o que que eu faço? Eu estipulo uma altura para ele, que seja assim, mais ou menos um dedo, por aí. O que que eu faço? O que que eu tenho para me ajudar? Eu coloco um caderninho, né? Que seja fininho assim. Você pode encontrar alguma outra coisa para ele ficar sempre na mesma altura. Então, o que que eu faço? Eu coloco esse caderninho, aí vocês podem reparar que essa parte do carro aqui, ela é reta, né? Então, ela precisa estar essa parte apoiada aqui, ó. Se deixar solto, ele vai ficar torto. Então, precisa apoiar aqui e essa vai ser a posição do carro, né? Então, vocês vão segurar essa parte aqui para poder colar a roda da frente e a roda de trás.
E também prestar atenção aonde tiver a costura da rodinha, deixa ela para baixo, né? Para ter um acabamento mais bonito. Então, e ela vai ser colada com cola quente, né? Então é o seguinte, vocês vão posicionar a roda aqui, olhar bem onde que, ó, a costura aqui embaixo, olhar bem onde vai ficar, se você puder, né, pegar assim com o dedo ali onde que ela vai ficar, a parte de cima aqui onde vai passar a cola. A gente passa a cola quente aqui. Tomar cuidado pra não passar na parte de baixo onde vai ficar exposto ali. Aí vem, segura o carro na posição e cola a roda. A primeira roda tá certa, mas se você soltar ainda o carro cai. Então a gente vai pra rodinha de trás. Segura o carro aqui, né? Pra ele ficar reto aqui, rente no caderninho. Posiciona a roda aqui atrás. Tenta posicionar mais ou menos, né? Deixa um espacinho aqui e não pegue no número. Posicionou, ó. Põe o dedo aqui atrás para saber aonde que é o espaço que vai ficar exposto. Então, você sabe que aqui pode passar cola e aqui para baixo não. Então, a gente passa a cola aqui. Como é cola quente, gente, ela, né, tem uma fixação boa, não precisa passar tanta cola assim, porque pode correr o risco de aparecer depois. Então, ó. E vem cola. E aí, tá pronto um lado, né? Do outro lado, se a gente pôr o caderninho, né, vai ficar sobrando. Então, a gente pode pôr só na parte da frente aqui, já que os lados de trás já tá posicionado certinho. Então, fica menos perigoso sair do rumo, né? Então, tá posicionado, então a gente vai colar a roda de trás primeiro. Vou trazer mais pra cá, pra vocês verem, né? Aqui. Ó, as duas rodas de trás estão encostadas na superfície. A costura tá aqui. Deixa eu trazer mais pra cá pra ficar melhor. Aí. A gente cola a roda de trás primeiro. Tenta alinhar com a roda do lado de trás, do outro lado, pra não ficar diferente. Ó, eu venho com o dedo aqui, que eu sei que posso passar cola aqui. Passar cola aqui. Aqui que tá difícil a posição da câmera e pra mostrar pra vocês, mas vai dar certo. Ó, passei a cola aqui, eu venho aqui e colo a roda. Ó, tá alinhadinha com a do fundo. Aí. E agora a roda da frente, você pode só virar o caderninho aqui pra não perder a altura, porque a gente vem, ó, parte da costura pra baixo, posiciona aqui. Passa a cola. Vai ver se tá rente com a lá do fundo, que já foi colada. Trazer um pouquinho mais pra cá. E tá prontinho o carro. Agora a gente pode fazer uns detalhezinhos aqui no... Olha só, pra fazer o detalhe dos olhos e do capô, pro capô eu vou usar o fundinho do palito, que nem a gente usou, com uma tinta meio metalizadinha, que eu tinha usado na rodinha, lembra? Então eu vou pegar um pouquinho aqui. Aí eu vou fazer uma bolinha aqui perto dessa dobrinha aqui. E perto dessa dobrinha de cá. Como se fossem parafusinhos. E para os olhinhos, eu vou usar o fundo de um pincel. Que ele não é nem tão fino que nem a ponta do palito e nem tão grosso que nem a ponta do lápis que eu tinha usado no pneu. Aí eu vou molhar na tinta preta. Colocar bem no meio dos olhinhos. Olha como é que ficou. E precisa de um brilhinho o olho. Eu posso usar até a mesma ou uma tinta branca. Vou usar a mesma que eu fiz aqui. Com a pontinha do palito, fazer um brilhozinho aqui em cima do olho. Fazer um brilhinho em cima aqui. E aí, tá pronto. O Relâmpago McQueen tá pronto.